Se você está em dúvida de quais questões de linguagens foram consideradas mais fáceis e vão mais valorizar a TRI na prova de linguagens do Enem de 2022, esse vídeo é para você. Nele eu vou falar exatamente a seleção de 4 questões que eu acredito que foram as questões mais fáceis da prova de linguagens. Se você não me conhece, eu sou o Flávio, acertei 168 questões do Enem e no ano passado fui aprovado em uma faculdade de medicina federal. E agora dou dicas e conselhos para garantir que você também consiga a sua aprovação. Antes de seguir para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, isso é muito importante, principalmente agora, porque eu estou produzindo muito conteúdo na reta final. Sem mais delongas, bora pro vídeo, roda a vinheta. A primeira questão que eu considerei, talvez não a mais fácil, mas uma das mais fáceis da prova, foi a questão 37 da versão azul da prova do Enem. Essa questão ela dizia o seguinte: associada ao ideário de uma vida perfeita, a positividade tóxica mencionada no texto é um fenômeno social recente que se constitui com base em... Essa é uma questão típica do Enem, cai todos os anos, que é uma questão que fala alguma coisa sobre a internet, sobre os riscos da internet, problemas da internet, limitações da internet. Essa era facilmente a alternativa A, representações estereotipadas e superficiais de felicidade. É exatamente o que ele fala aqui, né? A problemática pode surgir com a busca incessante por essa felicidade que gera efeitos colaterais. Daí vem o conceito de positividade tóxica. A expressão tem sido usada para abordar uma espécie de pressão para a adoção de um discurso positivo, aliado a uma vida ditada para as redes sociais. Então fala sobre essa representação estereotipada e superficial da felicidade. Então era uma questão bastante simples, eu acredito que vai ser bastante valorizada pela TRI. Uma segunda questão, que é uma questão de imagem, eu sempre comento que as questões de imagens costumam ser muito simples e muito fáceis se você tem um pouco de prática na prova de linguagens. Foi a questão de número 15 da prova azul, que tem um anúncio, né, que fala: quanto custou? Proposta obriga órgão público a divulgar gasto com anúncio na própria peça publicitária. Qual a sua opinião? Considerando-se a função social dos posts, essa imagem evidencia a apropriação de outro gênero com o objetivo de... No fim das contas, qual era o objetivo? Era, por exemplo, promover alguma coisa, ou delegar até a gestão dos projetos para o contribuinte, delegar a responsabilidade dos gastos públicos com o contribuinte? Não. Na verdade, isso é uma proposta, ainda nem foi feita, né? Então era só divulgar o projeto sob transferência de administração pública. É um projeto de lei, não é nem uma lei ainda, né? Então existe uma proposta que obriga órgão público. Qual a sua opinião? É muito uma questão de divulgação e perguntar qual é a opinião dos cidadãos. Então é uma questão que eu achei bastante simples, é uma questão que não tinha muito como você se confundir. Então, alternativa B. Outra questão de imagem também, que eu achei razoavelmente simples, e era uma questão assim que não tinha muita dúvida, foi a questão de número 9. Ela mostra um quadro, né, que diz: arrependimento, e uma mulher com a mão na cara. Causar um acidente é algo que você leva para o resto da vida. Não beba se for dirigir. Então fala aqui bem claro, que você leva. Para convencer o público-alvo sobre a necessidade de um trânsito mais seguro, essa peça publicitária, lembra, até a gente falou muito nas lives antes do Enem, né? A gente falou, cara, quando tem uma peça publicitária, ela sempre tem um papel de te convencer de alguma forma, de usar aquela função conativa que a gente comentou. Então, apela para o quê? Sentimento de culpa provocado no condutor causador de acidentes? Sim, né? Porque o arrependimento é você que leva para o resto da vida. Não é o arrependimento, não é a questão de, por exemplo, tristeza por alguém que morreu, alguma coisa do tipo. Não, é você causando um acidente vai ter o arrependimento. Então é um sentimento de culpa. A alternativa A tá certa. Dano psicológico causado nas vítimas de violência nas estradas? Não é esse, vamos dizer assim, não é esse a pessoa-alvo. Não é, o público-alvo não é esse. Importância do monitoramento do trânsito? Com certeza não. Necessidade de punição a motoristas alcoolizados? Não é a necessidade de punição. É muito mais causar um sentimento do que trazer aí uma exaltação da necessidade de punição. E por último, sofrimentos decorrentes da perda de ente querido? Não, não é a perda, é você que está gerando o problema. Está sendo o público-alvo exatamente as pessoas que bebem, não as pessoas que perdem o ente querido. Então acho que foi uma questão bastante fácil, uma questão que dava para chegar aí na alternativa A com uma certa facilidade. Logicamente, dava talvez para confundir um pouco se você não tivesse lido direito o enunciado, mas eu acredito que vai ser uma das questões mais fáceis da prova. E por último, a questão de número 12 da prova também azul, que é a questão que fala o seguinte: nesse texto, o uso da norma padrão, defendido por um dos personagens, torna-se inadequado em razão da... Tem que pensar o seguinte, isso é um diálogo super informal, e uma das pessoas, né, um dos personagens, fica insistindo em corrigir o outro. O que isso é? Isso é uma questão clássica de linguagens do Enem, né? No fim, é contexto de comunicação em que a conversa se dá.
isso torna-se inadequado. Você está conversando com alguém super coloquialmente, a pessoa fica te corrigindo que você deveria falar disseram-me em vez de me disseram, não é muito coerente. Então nenhuma das outras alternativas trazia isso, porque eu acredito que essa vai ser uma questão bastante valorizada, uma questão com uma taxa de acerto alta. Beleza? E o que vocês acharam? Vocês concordam com as classificações que eu fiz? Você acha que essas 4 questões foram realmente fáceis? Vocês acertaram essas 4 questões? Acho que essas são questões importantes para você valorizar a sua TRI. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima. Um abraço.